Jesus já tinha encerrado o seu ministério às multidões, quando ele agora apenas fala aos seus discípulos no recôndito do cenáculo em Jerusalém. Ali ele transmite aos seus discípulos seus últimos ensinamentos. Afirma acerca do seu amor por eles, fala da promessa do Espírito Santo, fala da casa do Pai, da sua segunda vinda, conforta e consola os seus discípulos. Depois ele celebra a última Páscoa, faz a transição da Páscoa para a ceia, desmascara o traidor, canta um hino e já na boca da noite sai do cenáculo, desce para o Vale do Cedron, sobe, entra no sopé do Monte das Oliveiras, onde havia um jardim, uma prensa de azeite, chamada de Getsêmani. Ali Jesus trava a batalha decisiva. Deixa 8 dos seus discípulos para trás, pega Pedro, Tiago e João e vem com eles, e ali ele abre o coração e diz para os discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Pessoalmente, avança para o interior do jardim e ali, com o rosto prostrado em terra, oferece forte clamor e lágrimas àquele que podia libertá-lo da morte e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se não seja feita a tua vontade. Então ele se volta para os discípulos, depois de ter exortado a eles: vigiai comigo, encontra-os dormindo. E o Pedro, que havia prometido a Jesus: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Por ti darei minha vida, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Agora está agarrado no sono, com as pálpebras pesadas, dormindo. E Jesus não acorda os 3, acorda Pedro e diz: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus volta para o segundo round de oração. E a luta continua, titânica. A batalha é renhida. É uma luta contra as trevas. E Jesus profere as mesmas palavras: Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu beba. Senão seja feita a tua vontade. Diz a Bíblia que nesta hora vem um anjo do céu e o consola. Quando ele volta para os discípulos, eles ainda estão dormindo. Jesus volta então para o terceiro round da oração. A luta torna-se mais renhida. Agora não apenas ele molha o chão com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue. Gotas de sangue vazam pelos seus poros, banhando a terra com o sangue do Filho de Deus. Aquela era a mais decisiva batalha da humanidade. Foi no Getsêmani que Jesus se angustiou. Foi no Getsêmani que as sombras da eternidade desceram sobre ele. Foi no Getsêmani que ele sentiu aquilo que foi mais doloroso para ele, beber aquele cálice. E o que era aquele cálice? Certamente não era a convicção de que seus discípulos se dispersariam. Não era a certeza de que Judas, seu discípulo, seu apóstolo, lideraria a turba revolta, armada até os dentes para prendê-lo.
Não era a convicção de que os soldados, aos empurrões e bofetadas, lhe conduziria do jardim à casa do sumo sacerdote. Não era a certeza de que lá no Sinédrio, numa reunião ilegal, haviam testemunhas falsas contratadas para acusá-lo. E ele seria esbordoado e cuspido. Não era a certeza de que ele seria levado diante do governador romano para ser escarnecido e espancado. Não era a certeza de que ele carregaria a cruz publicamente pelas ruas de Jerusalém, rumo ao Gólgota. Não era a certeza de que ele seria pregado naquela cruz, nu, exposto à vergonha, sofrendo dores, cãibras e sede atroz. Aquele cálice, na verdade, era a santa ira de Deus, que deveria cair sobre a nossa cabeça. E Jesus sorveu cada gota daquele cálice. Ao se fazer pecado, ao se fazer maldição, ao sentir sobre ele o peso dos nossos pecados e o desamparo do Pai. Quando Jesus se levanta desse terceiro round de oração, não tem mais angústia. Ele vai ao encontro dos seus discípulos, desperta-os e diz: ainda dormis e repousais. Acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. Quando eles abrem os olhos, a turba chega armada até os dentes. E Pedro pega a espada e decepa a orelha de Malco. E Jesus disse: Pedro, guarda essa espada. Se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai e ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72.000 anjos. Ali Jesus curou a orelha decepada de Malco. Então Judas vem, liderando a turba, e deposita na face bendita do nosso Salvador o ósculo da traição. E Jesus pergunta: amigo, por que vieste? Com um beijo traz o Filho do Homem. Então a soldadesca romana e a soldadesca do Sinédrio colocou as mãos em Jesus. Não sem antes Jesus perguntar: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. E Jesus: pois sou eu. E caíram por terra. Mas depois colocaram as mãos em Jesus e ele explicou: sabe por que vocês estão me prendendo? Eu estive falando publicamente tantas vezes, nunca vocês puseram as mãos em mim. Vocês agora estão me prendendo, porque esta é a hora das trevas. Esta é a vossa hora. Para isso eu vim. Aqui temos, então, a mais decisiva batalha da história da humanidade. A grande batalha decisiva do Getsemane. Getsemane que tem características. Primeiro, é o Getsemane da tristeza. Foi aqui que Jesus se entristeceu, até a morte. É aqui que as sombras espessas vieram sobre a sua alma. É aqui que ele sentiu o que é o desamparo do Pai e o que é se fazer pecado por nós e ser ferido de Deus, a ponto de, pelas suas pisaduras, sermos sarados. Tristeza profunda, tristeza eterna veio sobre ele, naquela mais titânica e decisiva batalha da humanidade. Mas mais do que isso, o Getsemane é o Getsemane da oração. Aqui Jesus ora, aqui Jesus chora, aqui Jesus agonia, aqui Jesus verte sangue e molha o chão com as suas lágrimas e com o seu sangue. Uma batalha de sangrento suor. Oração, não para mudar a vontade do Pai, mas para fazer a vontade do Pai.
não para fugir do plano traçado na eternidade, mas para cumpri-lo. Terceiro, Getsemane, a batalha das lágrimas. Hebreus 5:7 interpreta como foi esse período decisivo de oração de Jesus no Getsemane. Ele ofereceu forte clamor e lágrimas. Ele chorou e ele clamou. Ele orou e ele chorou. Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. Mas se não seja feita a tua vontade. Não é uma oração técnica, não é uma oração fria, não é uma oração árida, não é uma oração desprovida de profundo sentimento, de grande dor, de abundantes lágrimas. Mas ainda em quarto lugar, é o Getsemane da solidão. Ele deixa 8 dos discípulos para trás. Ele leva os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Mas quando ele se prostra com o rosto no chão, com lágrimas, com sangue, com um clamor profundo, ele está literalmente só. Muitas vezes ele falou às multidões. Outras vezes falou apenas aos 70 discípulos. Outras vezes falou apenas para os 12. Apenas para os 3, ele abre o coração e declara: minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. Mas quando ele travou a batalha decisiva da história, com lágrimas e sangue, enfrentando a mais titânica guerra do mundo, a guerra e a luta para a nossa salvação, ele estava só, literalmente só. Getsemane da solidão. Mas, em quinto lugar, é o Getsemane da submissão. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus não luta, não ora, não sangra, não chora, não se angustia para mudar a vontade do Pai, mas para fazer a vontade do Pai. Ensinando-nos que a verdadeira oração não é eu dar ordens para Deus, ou requerer, ou exigir de Deus, eu proíbo, eu determino, eu decreto, eu exijo. Não, Jesus nos ensina a orar. Seja feita a tua vontade. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é eterno. O plano de Deus não pode ser frustrado. Nós não devemos orar para que a vontade nossa seja feita no céu. Nós devemos orar para que a vontade do Pai seja feita na terra. Este é o exemplo máximo de Jesus, ensinando-nos que na oração e nas batalhas da vida precisamos nos submeter. Mas, em sexto lugar, é o Getsemane da consolação. Diz a Bíblia que enquanto Jesus suportava o bafo do diabo, enquanto todas as forças do inferno vociferavam contra ele, um anjo do céu desce para consolá-lo no Getsemane. O anjo que anunciou a Maria o seu nascimento. O anjo que disse para José não temer receber Maria. O anjo que os conduz ao Egito. O anjo que serve-lhe no deserto da tentação. Está aqui mais um anjo, consolando no Getsemane. Outro anjo vai estar lá no seu túmulo anunciando às mulheres: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Os anjos que comunicaram que ele foi para o céu, mas vai voltar. Os anjos que nos assistem e nos acompanham como ministros de Deus, estão lá no Getsemane para consolar Jesus.
para refrigerar a sua alma e trazer-lhe o bálsamo do céu. Na mais decisiva batalha da história, há também espaço para o consolo divino. Mas finalmente, nós encontramos aqui o Getsemane da vitória. Porque quando Jesus se levanta do terceiro período de oração, não tem mais angústia. Agora, quando a turba chega, é Jesus quem se apresenta. A quem buscais? Sou eu. Caíram por terra. Agora Jesus é levado ao sinédrio. E lá ele é cuspido e esbordoado. E lá ele é acusado de blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Mas ele está firme como uma rocha, imperturbavelmente. De lá ele é levado ao pretório romano. E ele está absolutamente sereno diante das acusações levianas, diante dos açoites perversos, diante da zombaria de Herodes Antipas, diante da covardia de Pilatos. Ele está firme. Quem está perturbado é o juiz que vai julgá-lo. Ele está absolutamente sereno. Quando ele caminha para a cruz, as mulheres choram. E ele para e pergunta: por que estáis chorando? Ou não choreis por mim. Chorai antes por vós e por vossos filhos. Ele caminha para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ao chegar no Gólgota, ele é pregado na cruz, ladeado por 2 salteadores. Embora sofrendo dores, cãibras e sede, ele transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação. Profere palavras de graça. Quando diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando ele diz para o ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando vê a sua mãe ao pé da cruz e entrega ao cuidado de João: filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Quando ele dá o grito de desamparo: Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele expressa a sua agonia física: tenho sede. Mas quando ele dá o grande brado de vitória: está consumado. E quando ele entrega o seu espírito ao Pai, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É o Cristo vitorioso, é o Cristo vencedor. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado. Mas ele ressurgiu segundo as Escrituras para a nossa justificação. Depois de dar provas da sua ressurreição, ele voltou para o céu. Assentou-se à direita de Deus Pai. Derramou o Espírito Santo. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. O livro da história está em suas mãos. E ele está conduzindo a história à sua consumação. E ele voltará gloriosamente para buscar a sua igreja. O Getsemane foi o prelúdio da cruz. A cruz foi o prelúdio da ressurreição. A ressurreição foi o prelúdio da ascensão. A ascensão foi o prelúdio do derramamento do Espírito Santo. É o prelúdio do seu governo cósmico e eterno. É o prelúdio da sua segunda vinda. Estamos também aqui numa jornada. Passamos também pelo vale da dor, do sofrimento atroz. Mas o Jesus que triunfou no Getsemane, como nosso grande sumo sacerdote, nos assistirá nas nossas fraquezas e nos consolará nas nossas angústias. Se esta mensagem abençoou o seu coração, eu peço a você que compartilhe esta mensagem com outras pessoas, ajudando-nos assim a levar esta mensagem de esperança a muitas outras pessoas.
Jesus está conosco, segurando firme a nossa mão, guiando-nos com o seu conselho eterno, até nos receber na glória. Deus abençoe sua vida.